seja bem-vindo a mais um programa Os Líderes de Sucesso, um programa que tem como objetivo contar a história de grandes empresas e grandes empresários e empresárias que fazem diferença aqui no nosso estado, né? O programa hoje é muito especial, né, para os nossos telespectadores, para a nossa empresa. Mas antes de entrar, apresentar para vocês a nossa convidada, quero anunciar aí o Cássio, meu host, né, Cássio? Tudo bem? Isso aí, vamos lá para mais uma entrevista, né? E com uma baita convidada, né? A gente fica bastante feliz toda vez que a gente está aqui na Fórmula e pode falar com pessoas especiais, assim como a gente vai falar agora, né? O Cássio é consultor financeiro, tá, pessoal? Ele é especialista aí em ajudar empresas de pequeno, médio porte aí a conseguir ter uma vida, de ficar no verde, né? Ele é o meu consultor financeiro também, tanto pessoal quanto empresarial, então as coisas aqui realmente funcionam. Indico aí o trabalho do amigo. Quer Tá falar um certo. pouquinho do teu trabalho? Claro, então, assim, pessoal, agora depois a gente vai conversar um pouquinho mais, mas as pequenas empresas, a gente vê que eles têm sempre uma necessidade de crédito que às vezes ela não é atendida dentro de um mercado financeiro comum, de um banco privado comum, né? Então, é essa intermediação que eu faço, né? Dar acesso a crédito e também trabalhar esse crédito dentro da empresa, né? Para que seja um crédito saudável, né? Não adianta a gente simplesmente ir lá tomar um crédito e depois não poder arcar, enfim. Esse crédito tem que ser saudável dentro das condições da empresa e é dessa forma que a gente trabalha. Perfeito, Cássio, obrigado. Lembrando que esse programa ele é realizado pela Fórmula Digital, uma agência de comunicação com quase 10 anos aí de história, né? A gente tem esse estúdio maravilhoso aí para que você possa também ter o seu próprio podcast, né? E conseguir encantar mais os seus clientes. Agora aí falando da nossa convidada, antes de abordar aí essa convidada aqui muito especial, eu quero causar aqui uma reflexão, uma forma de pergunta, né? Quem lembra, hein, Cássio, que até 2009 as manhãs aqui do Centro Histórico eram muito mais amareladas, com tom muito mais fortes, né? E não era o sol que brilhava mais forte, né? Era o camelódromo, o antigo camelódromo, né? Aquele monte de lona laranjada, carrinhos, um monte de guarda-sóis amarelados, enfim, lembra? Exatamente, muito tempo atrás, né? Tipo, é uma memória, parece distante, mas é próximo igual, né? 10 anos, realmente 13. 13 anos, né? É algo que não é tão longe, mas era uma memória triste, na verdade, né? A gente passar pelo centro e ver aquele acumulado de gente, óbvio, que cada um com a sua necessidade lá de trabalho, né? Mas tanto para quem circulava para o centro quanto para esses trabalhadores, acredito que não era algo interessante, né? Não era o que eles pensavam lá em 2009, né? Teve muita luta aí para que fosse feita uma transição deles para o nosso hoje Pop Center, né? Trabalho de conscientização, né? Mas Complicado fazer essa mudança de paradigma, né? sim. Então, tu tem que trabalhar muito essa história dentro da cabeça das pessoas. Não, e na época eu lembro que houveram muitas manifestações, protestos, foram realmente brigas e tal. Mas tinha uma pessoa que realmente lutou muito para que tivesse esse convencimento, né? Foi muito trabalho e para isso trouxemos a Elaine Deboni, diretora institucional do Pop Center. Muito obrigado e honrado por estar aqui nos nossos estúdios, Elaine. Eu agradeço demais, muito feliz de estar aqui com vocês. E como eu falo para o Maurício é muito gente e foi um grande parceiro meu desde o início. Uma das coisas que eu sempre digo é a gente ter a fidelidade aos que nos são fiéis. Então, Maurício, hoje é um dia especial para mim poder estar aqui com você também. Com vocês, né? Conhecendo o Cássio também. Muito obrigado. Hoje, então, é um dia para a gente lembrar, né, daquela época, contar essa jornada de como é que foi lá de 2009 e até os dias de hoje. Lembrando que tivemos uma pandemia aí, né? Mas, e também teve algo muito especial que aconteceu recentemente, né? Mas eu vou deixar para o final. Deixa um pouquinho mais para adiante, né? Mas, Elaine, como é que foi lá em 2009, né, essa transição, né? Eu lembro que sim, foi bem difícil,
Tava todo mundo com medo, os autônomos, os comerciantes, né, informais, estavam com medo, porque achavam que ia perder os seus empregos, não iam vender nada e ter que pagar um aluguel. Como é que foi isso, quando tu assumiu? Então, bom, eu assumi, na verdade, eu vim para cá em 2010 e eu vim no início para até a primeira ideia era que eu fizesse um desfile. Olha bem, como eu trabalhava com moda, nossa assessoria de imprensa, disse, quem sabe a gente faz um desfile, mostrar o produto, né? Aí eu cheguei em Porto Alegre para ver esse desfile e eu precisava encontrar gente, porque dentro de cada um tinha uma revolta tão grande que as pessoas tinham autoestima zero. Para eles, a rua era o patrimônio deles e eles queriam voltar para lá. Aí fiquei muito apavorada, né? Porque eu digo assim, ó, que desde o dia 1 que eu entrei dentro do Pop, a primeira vez que eu entrei com o objetivo de olhar para o Pop Center, não como um negócio da empresa, mas sim como o Pop Center das pessoas, eu me senti entrando numa mina de diamantes. Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui é uma mina de diamantes, porque pessoas especiais, a pessoa que sobrevive à dificuldade da rua, da intempérie, ela já é melhor. Calejada, né? Ela já é, não é assim, né, ganhei do pai, ou sou obrigado a continuar com o negócio do meu pai. Quanto negócio! Uma das coisas que eu fazia quando eu trabalhei no mercado do luxo era estudar empresas centenárias, 400 e quando a família não tem interesse no negócio dos pais, a empresa não tem continuidade, né? E então ali ninguém tinha nada, não tinha pais, não tinha nada, eram pessoas que estavam no meio da rua, mas tinham essa grande característica, que para mim era fundamental. Com o conhecimento que eu tinha desse mercado, ver assim, da pessoa ter a força, né? Então eu comecei, vim ali, daí vi que não dava, né, para fazer desfile, nós precisava primeiro juntar as pessoas, né, o ser humano, resgatar a autoestima. E eu vou falar 3 horas se deixar eu contar tudo. Aí o que acontece? Eu trouxe uma pessoa que chama Nelma Penteado, que quando eu pensei de vir a Porto Alegre, para treinar a minha equipe, eu fui assistir com elas uma palestra que eu tinha assistido há muito tempo na minha vida. Quando eu comecei a minha carreira, né, assim, não digo tanto, mas aquele tipo de palestra que era motivacional, aquelas coisas, quando eu comecei. E eu fui e levei minhas funcionárias para assistir a Nelma Penteado. E quando eu vim aqui, eu pensei, eu vou trazer aquela mulher, porque eu preciso resgatar o ser humano dentro de cada um ali. E trouxe. Bom, ali começou meus problemas, porque, primeiro, o projeto não era um projeto que contemplava um valor para marketing, para mídia, para nada. É enxuto, rateio da segurança, limpeza e energia. Eu não tinha R$1. A empresa com 60% de inadimplência. Pedir dinheiro para a empresa para fazer alguma coisa era um terror, né? Aí eu disse, mas igual, não fazer nada seria muito pior. Aí eu disse, sabe o quê? Eu vou ligar e vou... para mim, não existe a palavra não, né? Eu vou atrás. Aí liguei para a Nelma e disse, olha, eu estou trabalhando num projeto de escameloso da rua, e as pessoas estão desesperadas, querendo voltar para a rua, isso aqui é um lugar maravilhoso, eles têm teto, eles não precisam ter avalista, eles não precisam... dignidade, né? Né? Eu disse, eles vão ter endereço, isso. Aí, Segurança, né? segurança. Tinha bastante roubo naquela época. Aí eu disse, sabe o quê? Uma palestra dela custava 25 mil, me parece, assim, já nem lembro mais.
Aí eu disse, eu não tenho esse dinheiro. Valores presentes muito mais, né? Preciso que tu me dê um desconto. Daí, tá. Daí eu sei que custou, fechei por 12 mil e ainda tinha que tirar o dinheiro da empresa, porque deles não saía nada, né? Mas, como eu disse, não tem não. Dizer não para mim é muito difícil. Sim. Aí fui. Quando foi de noite, tudo certo para fazer a palestra, me liga o marido. Eu já tinha depositado o dinheiro da Nelma, ela já tinha passagem, eu já tinha dado tudo. Elaine, a Nelma não vai poder ir. Como não pode? Disse, mas tu é louca, isso aí é um presídio sem grade. Isso é O esposo da Nelma. Da Nelma. Uau. Ele disse, não, eu não posso, vou ter que devolver o dinheiro, minha mulher não vai. Eu disse, vai, ela vem. Daí ele disse, não pode. Ele disse, eu estou vendo a violência aqui, eu estou vendo as imagens nos jornais, os caras estão se matando. Que jeito que eu vou? A minha mulher não vai. Eu disse, olha, agora eu não vou lembrar o nome dele, o Covid comeu uma parte do meu cérebro. Eu disse, tu não pode me dizer não. Eu preciso salvar essas pessoas e eu preciso das pessoas, não dos corpos delas. Eu preciso delas, né, o espírito delas, para isso dar certo. Aí ele, Domingos, lembrei. Aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu te devolvo os 12, mais o desconto que eu te dei, e tu investe em outras coisas. Esse dinheiro eu faço eu te dou uma doação. Eu disse, não quero doação, eu quero ela. Daí ele disse, mas não pode. Eu disse, olha, Domingos, a única coisa que eu posso fazer é colocar minha filha, que é o meu maior valor, do lado dela. Mas ela tem que vir. Não tem outro jeito de a gente salvar essas pessoas sem buscar autoestima de dentro deles. Daí a Nelma acabou vindo. Tremia, que a gente notava as pernas dela, assim, as calças chacoalhando. Minha filha, que é hoje essa que administra o parque, né? A Orla ali, ela sempre foi minha parceira, a Carla sempre trabalhou com gente. Ela disse, mãe, eu fico junto, não tem problema. E aí colamos com a Nelma, e a Nelma veio, e fizemos uma palestra para 400, olha, deu uns 450, mais ou menos, na época, eu já não lembro, né? Faz bastante tempo. Mas, enfim, e a Nelma trabalhou toda essa parte emocional deles, resgatar aquela pessoa querida, que todo mundo um dia foi amado, né? De uma forma ou de outra, se não foi pela mãe, pelo pai, até por uma vizinha, alguém passou a mão na cabeça. E a vida vai passando e vai ficando dura. E eu queria isso, que alguém passasse a mão na cabeça deles, que cuidasse. E a Nelma foi muito especial, né, naquele dia. Bom, resultado, foi bacana. Tinha umas pessoas que se levantaram, que acharam conversa mole, mas isso foi uns 20, mais ou menos. E o resto ficou. E no final ela deu um balão branco para todos e pediu para eles que, se eles acharam que valeu a pena, né, que colocasse aquele balão nas lojas para que eu pudesse entender que tinha um futuro, né? Sim. E Que história linda. é bonito. Porque na época a medida era uma imposição, né? Era imposto, Não né? precisava ter feito todo esse trabalho de entendimento, mas houve-se a preocupação, essa preocupação com a pessoa ali, né? Com a pessoa, né? Foi por isso que eu digo que, assim, ó, tem cópias do Pop Center como negócio, né? De botar lojas, tem. Agora, com o resultado que nós temos da dignidade, eu não conheço no Brasil e nem no mundo. Resgate da dignidade. O Maurício, que acompanha a minha história, tu viu os depoimentos agora, emocionantes, né? É lindo, porque nós construímos ali pessoas. Sim, pessoas que não tinham nenhuma perspectiva. Que nem eles hoje. O cara olhou e disse assim, meu Deus, eu nem
nem consigo ver que era eu naquela situação. Não se reconhece mais. Não, nem me reconheço, porque graças a Deus, né, a minha mãe é uma pessoa que nunca estudou, mas ela tem uma sabedoria. E quando eu ligava para ela, às vezes chorando, porque é que nem eu te dar assim, ó, toma essa aguinha fresca, tu caminhou tanto, não tá... Não, eu não vou tomar, porque é tu que tá me dando, né? Mas toma, tu tá suado. Não, não vou, porque é tu que tá me dando. Então, tinha aquele embate, né? Que isso é assim, ó, o empresário como um inimigo. E a gente não é inimigo, Sim. né? A gente tem que ser amigos, nós temos que trabalhar junto. E então tinha aquela coisa muito forte, né? De tu não pode, de tu não vai. Então eu dizia para minha mãe, mãe, eu acho que eu não vou conseguir. E a mãe dizia assim, minha filha, abre a porta para eles. Porta aberta, ninguém volta para trás. Elaine, deixa eu te fazer uma pergunta. Para te chegar lá no pop e fazer todo esse trabalho, existe uma Elaine que tem uma outra trajetória, né? O que tu pode nos contar da Elaine antes do Pop Center? Como é que foi a tua vida? Eu tenho 64 anos. Cuida das perguntas que tu faz, porque tu vai amanhecer comigo aqui. A primeira Elaine, da minha primeira fase da vida, eu estava olhando você com esse bigodinho, eu era filha do Ney, que era um menino que saiu de 14 anos de casa, por escolha de um gerente de uma fábrica que iam abrir em Erechim, que era para ser uma fábrica de ônibus. Tu é natural de Erechim? Eu sou de Erechim. E ele foi levado como manda-leite. Mas era um guri especial. O cara que foi gerente, ele disse, olha, eu quero levar esse piá aqui, que é um faz-tudo. Juntar prego, busca... Então, meu pai saiu de casa com 14 anos. A minha mãe, ela é filha de uma família disfuncional. Então, a mãe sofreu muito, né? E eles se encontraram com 20 anos, minha mãe, meu pai, assim, bem novinhos. Me tiveram nessa fase que o meu pai foi, daí o pai foi para o exército, meu pai sempre fala muito que hoje, assim, ó, faz horas que eu vejo, assim, que eu conto isso e ninguém quer ouvir. Mas para o meu pai, que era de uma família humilde também, ele ter ido para o exército fez toda a diferença na educação dele. E ele sempre falava, disciplina, disciplina. Hoje você não sabe como eu fiquei mal de atrasar. Porque foi o que eu mais aprendi dentro da minha casa, foi a disciplina. E o pai aprendeu lá. Então, lá, quando ele aprendeu isso, mudou o destino dele e nosso. Daí, então, ele casou com a minha mãe, nessa idade, eu nasci. Meu primeiro berço foi um banco de ônibus, porque era a fábrica de ônibus, né? E ele era pintor, ele era, né? Chão de fábrica. Chão de fábrica. Mas o meu pai, ele tinha uma elegância. Mesmo, ele sempre foi um homem caprichoso, um homem de valores. A minha mãe, dona de casa, cuidava da gente. Eu me lembro, assim, que a minha roupinha era passadinha, era limpinha, que é uma coisa que eu ensinei aqui no Pop, né? Sim. Quando a mulher não trabalha fora, cuida dos filhos, né? Então, eu sempre arrumadinha. O capricho, ele não é para rico, né? Não é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa. Então, a mãe tinha gente assim. E eu peguei toda essa primeira fase da vida, enquanto meu pai era chão de fábrica, que depois ele foi crescendo, né? Essa disciplina dele, essa galardia que ele tinha, fazia ele puxar responsabilidade para ele. Ele virou um industrial. A fábrica de ônibus Comil era em Casel, que era do meu pai, que ele fundou lá os primeiros pregos, né? E depois ele ficou sócio majoritário já, com ele mais um. Mas então, a minha primeira fase, eu nunca estudei numa escola particular, porque eu era a primeira filha ali, eu peguei toda essa... Então, eu conto sempre, né? Quando eu sento com um jornalista, eu pergunto para ele, como é que tu acha que filho de pais analfabetos faz tema de casa? Ai, nunca perguntei. Pois é. Todo mundo tem que saber. Não tem uma ajuda em casa, Não né? tem uma ajuda.
Ninguém se preocupa com isso, ninguém sabe. Então, eu acho que isso tudo me ajudou muito a eu ter... E nem minhas irmãs. As minhas irmãs mais velhas, que daí o pai já era gerente, depois passou não sei o quê, as mais novas, elas não entendem. Daí, outro dia, eu falei para minha irmã mais nova. Eu disse, sabe quem me corrigia o tema? Porque a mãe só era alfabetizada. A vizinha. O meu era tu. Claro, porque eu já estava... Eu já tinha aprendido. A parte mais fácil, né? Mas o meu era uma vizinha, Dona Emília, nunca esqueço. Teve iniciativa desde pequenininha. Me virar. Sim. Eu ia na vizinha levar o tema para ela corrigir para mim, né? Então, e não era ela, porque ela também não tinha estudo. Mas ela tinha 9 filhos e os 9 filhos de manhã, não sei quantos levantavam, tinha uma jarra de café bem alta, assim, aquela mesa enorme, que era meu sonho, ter um monte de filho, que nós estávamos falando antes, a minha médica, ó, com 28 anos, nem pensar, tu tem que trabalhar, mulher, vai pensar que vai ter... Para mim, aquilo era a coisa mais linda, de ver aquela mesa, assim, aquela gurizada. Ela puxava a orelha dos guris, se eles faziam um corpo mole de me ensinar de manhã, né? Então, olha a preocupação com o outro muda a vida das pessoas. E eu sempre tive sorte, graças a Deus, porque, então, a vizinha que ajudava a fazer, eu era boa de redação, que eu me lembro que meus professores falam até hoje, que eu fazia isso bem. Então, esse cuidado, assim, eu aprendi ali, né? Então, essa Elaine se criou, assim, a primeira parte. Depois, claro, daí meu pai foi crescendo e eu era a filha mais velha. Não era a melhor, digamos, coisa para um homem ter filha-mulher, né? Naquela Sim. época também, Sim. que era muito, muito difícil. Era diferente. Os pais, né? um Sim. pai que era pai de filha-mulher, ele não era honrado. Bom era ser pai de filho-homem, né? Então, meu pai, coitado, tinha eu, que era a mais velha. E eu sempre quis mostrar para ele que eu podia ser da honra de um filho também, né? Claro. E não precisava ser filho homem. Então, eu sempre obedeci muito meus pais. Eu sempre fui uma filha obediente. Eu acho que algo muito forte em ti é a tua inteligência emocional, né? E tu é uma das mulheres mais fortes que eu conheço, assim, né? E inteligência emocional tem vários pilares, né? De se conhecer, de se automotivar, enfim. E até a questão de empatia, né? Olhar o outro, a situação do outro, né? E se colocar ali e tentar melhorar a vida do próximo, né? E às vezes eu vejo muita gente falando que gosta de gente, mas gostar de gente tem gostado de gente, lembrando que pessoas são complicadas, tem pessoas que são boazinhas, tem pessoas que são ruins. E tu tem gostado das duas versões, antes de se posicionar dessa forma, né? E é bacana que tu falou ali, né, que as pessoas às vezes estão duras, né, da vida e tal, e já perderam o brilho. E aí a gente tem que resgatar isso em algum determinado momento, né? Então eu vejo bastante depoimento lá do pop, pessoas que realmente saíram do zero e estão hoje muito bem de vida, sabe? Mas se colocar naquela data, naquela época, e se colocar no lugar do comerciante irregular, eles chegavam aqui no centro às 4 da manhã, 5 da manhã. Então, onde é que eles deixavam aquele carrinho cheio de mercadoria? Eles deixavam guardado numa garagem. Então, até aí, roubavam os equipamentos deles, dos produtos, né? Aí eles ficavam o dia inteiro ali, sem almoço, sem nada, e ficava até fim da noite. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não era a vida aquilo ali, né? Claro que não. Então, imagina a qualidade de vida que eles tiveram indo com um complexo de 20 mil metros quadrados ali, né? Se não me engano, eu vi uma matéria que diz que circulam por ano ali mais de 10 milhões de pessoas, né? 12 milhões. Incrível, Muita né? gente, né? E o Pop hoje... O Pop é o maior centro popular do Rio Grande do Sul ou da América Latina? Eu acho que ele no modelo dele, eu acho que ele é do Brasil. Ah, bom. No estilo dele, assim, né? Porque a nossa empresa é a concessionária. Nós recebemos um projeto pronto, mas ele foi copiado de outros e melhorado.
Então, sinceramente, eu nunca fui olhar para tal do camelódromo, porque eu não quero trabalhar para camelô, eu quero trabalhar para empreendedores. Para lojistas, E, né? então, a gente não, nós somos um centro popular de compras. Né? Então, como centro popular, eu não sei assim dizer como ele estaria entre os. Posição. Teria que comparar com algo que fosse Tu parecido, vai pegar mas assim, vai para São Paulo, vai para 25 de março, que tem aqueles shoppings e tudo, mas não é igual. é outra coisa. É né? outra coisa. Sim. Né? Ele não é nada igual a nada. Ele é único. E segurança, eu tô bastante preocupado com segurança ultimamente, né? Porque no centro aqui sempre foi perigoso, né? E ontem mesmo eu tava saindo daqui, ali na Júlio mesmo, eu tava caminhando, e aí já tava umas 11 horas, né? E aí duas pessoas me abordaram ali, teve uma certa briga ali, mas não me levaram nada. Então imagina, pegando gancho na segurança, né? Antigamente era bem pior também tudo, né? Eu fico pensando também na questão da exposição dos próprios produtos, né? Tu ter uma loja, tu ter um espaço maior, tu consegue fazer algo que chame a atenção do teu público, né? Então tu vai numa loja que tem as camisetas, enfim, né? Que acho que é o que mais tem ali é vestuário hoje. Vestuário, o serviço, né, de conserto de celular, muito bom. Então, Nós temos uma Sim. enorme ali. ter um layout assim bonito. Não pode fazer isso num carrinho. Não. Né? Tu tem que, vamos supor, ali nos carrinhos tinham que deixar aquelas lonas em cima, e daqui a pouco chovia. Tu também, se tu tinha algum eletrônico, alguma coisa, tu perdia não tudo. era vida, Não né? é uma Mas também vida. eles não eles mais do que perder aquilo, o que eles poderiam perder? Né? A rua era o tudo deles. Esse que é o entendimento que eu tive. A rua era o tudo. Eles A tinham calçada espaço. era o tudo, era a última, né? O último lugar, porque eles devem ter perdido, porque ninguém nasceu no meio da rua Sim, ali, com né? Então eles certeza. devem ter perdido e ali foram gradativamente indo. A lona, como diz, né? É a lona. E essas pessoas A expressão a lona é essa. se regularizando, elas também têm acesso a outros programas, né? Programas de governo, programas de acesso a crédito, contendo um CNPJ regular. Cássio, Né? tu sabe que eu vou te dizer que ali aqueles programas de governo que vinham oferecendo 5 mil, dona Elaine nem perde tempo chamando nós para isso, porque com 5 mil a gente não sai de Não faz casa. nada, né? Né? Eles Sim. precisam de mais. Então, eles mesmos estão se puxando, se organizam e guardam o dinheiro para comprar os produtos. Hoje eles têm crédito, que é o que eles mais me contam, que as fábricas mandam para eles já para faturar. Faturado, isso é uma coisa que não existia. Sim, hoje eles têm um local fixo. Né? Hoje é outra vida. Ter crédito é outra coisa. Tem crédito, tem endereço. Tu ouviste, Maurício, um case de sucesso que saiu de uma invasão, morava em invasão, hoje casa com piscina, carro zero na garagem, digna, trabalhando com CNPJ, recolhendo imposto. O POP é um milagre da vida. Ele devolve para a sociedade e para a sociedade também, né? Porque quem paga imposto está contribuindo de alguma forma, né, para o social. Eu ainda não fiz, porque, né, como eu falei, tudo tem custo. Mas hoje, das minhas prioridades vai saber qual é o imposto recolhido no Pop Center, que vai ser uma grande surpresa para a cidade. Esse número é meu projeto. Buscar muito alto. Por cartões de crédito, porque agora quase ninguém mais está usando cartão, né? E tudo que passa em cartão de crédito já é recolhido o imposto ali, né? Já sabe que vai. Sim, já tem então, ali eu tinha uma informação de 20 milhões mês. Uau. Que circulava lá dentro. Imagino. Nós somos uma força, sabe quem perde? É o comerciante que não quer entrar lá dentro, preconceituoso. E temos espaço ainda para entrar? Tenho 100 espaços.
tenho 20 lojas da área complementar que é vazia. Porque tem muitas pessoas, se hoje eu puder falar uma coisa para ti, eu digo que o meu maior problema não foi receber os camelôs da rua sem né, daquela maneira desumana, quer dizer, desumano é o tratamento da sociedade para com eles. Desumano é pessoas irem lá e me dizer que não pode pôr o nome da empresa lá dentro porque não é o público que eles desejam. Um olhar preconceituoso. Olhar preconceituoso. Eu vejo empresas que se dizem na inclusão social que já tiraram os seus nomes lá porque eu pedi para que colocasse o mesmo nome que coloca na rua nos seus negócios e não posso porque não combina com o meu cliente. Isso eu vou dizer para ti, que é um problema grave que nós temos. Quando eu falo que o discurso é uma coisa e a realidade é outra. Não, e o público lá é classe média, que passa por lá, e classe B e C, né? B e C. Então, e outra, é 50-50, quase 50-50. Tu conhece? O Maurício conhece bem, por isso ele me elogia, porque ele sabe dos problemas que a gente enfrenta, né? Então, hoje, nós estamos assim, só não é maior por causa disso. Ou é aquela pessoa que vai lá e diz assim, se me derem tudo de graça, eu fico, né? Não tem nada de graça lá. Todo mundo trabalha e vive dignamente na verdade, tem custo. De trabalho. Tem custo, tem né? Custo, a estrutura tem custo, produto né? bom, e são modernos. Sabe o que é? Esse comerciante popular, ele conhece tudo de popular. Ele conhece tudo de povo. Moda, lançou, ele já tem. Tem quantas fábricas tu falou em preconceito e me lembrou que antigamente tinha um preconceito que o camelódromo era pirataria. Raramente, mas já ouvi falar, pirataria, mas não tem mais disso, né? Não. Acabou, foi... Olha, Maurício, sabe que a gente não pode, né? Eu não posso dizer não existe, sim, mas uma coisa eu falo para vocês, nós temos um sistema muito rigoroso lá dentro, né? Então, se sobrou alguma coisa, é assim, ó, é muito... É raro. A gente nem observa mais, porque ali se desenvolveu grandes atacadistas, se desenvolveram fabricantes. E produtos de muita qualidade, produto de qualidade. Então, nós hoje, eu tenho lojista comemorando, né, que está conseguindo trazer marcas que vendendo para ela, marcas de calçado que são vendidas em outros shoppings, e ela, não, mas camelô, não posso, isso aqui não é camelódromo, isso aqui é um centro popular, camelódromo é na rua, não existe camelódromo. Já foi, essa parte já passou, era né? lá, né? Exatamente. E aí, agora, ela estava conversando comigo, ela disse, Elaine, veio o gerente, ela se incomodei tanto, que veio o gerente lá de São Paulo para olhar a loja, que eu disse que... Ela tem 28 mil seguidores, a Glamourosa Chique. 28 mil. Por que não pode ter marcas que são vendidas em outros shoppings? 28 mil seguidores é muito mais do que lojas que estão em shopping. Que estão em shopping. E aí ela conseguiu trazer essa marca agora lá para dentro. Mas viste o trabalho para conseguir trazer. Que é isso que eu falo, sabe? Que não existe nenhum lugar igual o pop, porque as pessoas acham que lá é um orgulho estar lá. 1.200.000 pessoas por mês. Então, não sei qual que é a circulação dentro de um shopping, né, que a gente tem hoje. Mas acredito que não chegue nesse patamar, ou acaba chegando, ou é próximo, ou distante. Cássio, eu vou te dizer que eu vivo quase que numa cápsula. Para poder desenvolver esse trabalho, eu cuido muito para mim não ter a inveja, né? E não cuidar da vida dos outros. Então, é uma coisa muito assim, ó, eu não sei quantos outros, para mim não me frustrar.
entendeu? Sim, Porque, de repente, assim, eu acho que 1 milhão de pessoas mês é um monte, e daí não é. eu acho bastante. Mas tu tá entendendo? Entendi. Então, a minha forma, assim, eu fiz meio aquilo do cavalo de padeiro, né? Eu coloquei ali e o foco, o Focar hiperfoco, no meu e negócio. vou cuidar disso. Para mim, eu acho maravilhoso ter 1 milhão de pessoas mês. Comparado a que eu não sei. Eu sei que é comparado à nossa necessidade, que está dando dignidade para 4 mil pessoas que trabalham lá dentro. 4 mil pessoas. Dignidade para jovens. Quem entrar no Pop Center e vai ver aqueles guri trabalhando. Eu adoro ver aqueles meninos. São meninas que podiam estar na rua, tia. Quantos eu encontro na rua, tia? Lindo, né? Ajudar Não, a estão galera trabalhando, produzir. estudaram, estão estudando, né? Queria tocar numa ferida aí Fala. que saiu na mídia até na época, foi bem chocante, né? Uma certa briga que teve com segurança, né? Que teve onde ele estava numa foto ele no chão, assim, certa poça de sangue, etc. Mas muito, algumas pessoas, alguns homens ali com um pedaço de pau, etc. Né? O que foi essa história que aconteceu? Qual ano foi? Pois é. Então, é isso que eu estou falando, a disciplina, a ordem, para qualquer negócio, tu tem que ter isso. Se você quer ser igual aos outros, né, não quer ser discriminado, você tem que ter regras. Tu não pode chegar aqui, ou eu, fazer coisas e querer que tu me trate bem, tu vai me tratar conforme. E ali no pop, a princípio, no início, é aquilo que eu falei, que o marido da Nelma Penteado disse que era um carandiru. Era aberto, as pessoas faziam o que queriam. Então, tu imagina, se as pessoas tinham que tirar o sustento dali, tinha que ser seguro. E do nada virava uma briga, uma coisa. Mas foi. Então, nós fomos. O meu maior amor não é a minha vida, é a vida dos outros. Eu quero ser eterno, não quero morrer com esse corpo. Eu quero ter passado por essa vida e deixado um legado. Então, eu nunca tive medo de morrer. Eu se via, cara, latinha de cerveja, eu olhando para ti com a latinha, eu dizia para segurança, se a pessoa não tem o que fazer, não é um lugar aqui, porque aqui é lugar de compra. E isso eu fui fazendo. Gurizada na porta, vocês vão comprar? Não. Então, por favor, não é aqui o lugar. Essas pessoas precisam vender, não obstruam as portas, nós temos que ganhar vida trabalhando. Querem se inscrever para ter uma loja? Vai lá. Na prefeitura tem a tua loja. E assim eu fui. Então, eu enfrentei muita, assim, daquelas pessoas desocupadas. E a gente foi fechando o cerco, limpando. E eu não critico essas pessoas que não tiveram oportunidade, né? Mas vão procurar. Eu falei que dava oportunidade, não pegaram porque não quiseram. Agora, aqui dentro, sem fazer nada, não vão ficar. E aí a gente foi. Um dia eu estava no banheiro, escovando os dentes, depois do almoço, eu almoço lá, tudo. Uma mulher me pegou pelas costas, ela me disse, você está desafiando o bala na cara? Eu disse, eu cuspi, né, porque eu estava... Eu disse para ela, olha só, você está trazendo o recado do bala nas costas para mim? Dela riu, né, porque não era nas costas, era na cara. Daí ela disse, não é bala nas costas, é na cara. Eu disse, não, para mim vai ser nas costas. Porque eu quero ver alguém atirar na minha cara. Quando atirar na minha cara, vai atirar na cara de cada filho de vocês aqui dentro, de cada neto e de cada criança que vai mudar a vida, porque isso aqui nunca mais vai ser um centro popular, vai ser uma escola. Porque se não serviu como modelo de recuperação profissional através do trabalho, vai virar uma escola. E isso está no meu cofre. E é para todas as pessoas o Pop Center. Não interessa o que teu passado. Nós recebemos gente com caneleiro.
tornozeleira. Nunca eu olhei, eu nunca vi uma tornozeleira. Está Porque disposto a trabalhar? eu nunca vi uma tornozeleira eletrônica, porque eu nunca olhei abaixo dos olhos de quem trabalha comigo. Eu sei que recebi porque me contam. E eu jamais olhei para o pé. Eu olhei nos olhos. Tu quer oportunidade, é aqui o local. E aí acabou que, em seguida, esse nosso segurança foi lá fora, tirar as pessoas das portas, porque a gente pede, não obstruam. Porque quando ele está obstruindo a entrada das pessoas, ele está pensando só nele. Ali ninguém pode pensar só em si. Tem que deixar a pessoa ser livre para entrar, para fazer sua compra, uma compra econômica, né? Porque ali ninguém ganha milhões em cima, as pessoas têm dignidade hoje, cobram, estão melhorando suas lojas, precisam. E eu pedi, desobstrua a frente, não pode. E como cada um ali é muito vivo que todo mundo que trabalha dentro do Pop Center, de verdade, qualquer um, até o que limpa o chão, é apaixonado pelo pop. Então, a pessoa quer resolver. E eu não sei que forma que esse segurança foi tratar as pessoas, né? Porque eu sei que quando ele saiu de dentro do pop para a escada, pegaram ele, quase mataram. Foi quebrado todo o rosto dele. Não sei se foi para me dar recado da força, né? Mas graças a Deus, nunca mais, a partir daquele dia, a pessoa não morreu. Ele foi embora até do Rio Grande do Sul. Mas, então, e dentro do pop, daquele dia em diante, nunca mais eu tive nenhuma situação de violência, sabe? Foi hoje. Mas isso tudo são coisas que a gente tem que passar na vida, e para te dizer que venceu, tu tem que vencer alguma coisa, né? Tem que passar. Né? Tem que passar. Bom, eu vou pegar mais uma incrível, né? E como é que foi pro pop essa pandemia, né? 2 anos, muita gente parada e tal. Como é que foi para os lojistas esse momento lá e como é que foi pro pop? Teve algum tipo de trabalho para fomentar as vendas? Como é que foi isso? Bom, a pandemia foi outra coisa, né? Enlouquecedora. Do dia para a noite não pode mais abrir, ninguém mais. As coisas que tu tem compromisso, tu tem que pagar e não pode trabalhar. Eu peguei o Covid na primeira semana, porque a minha filha tem amigos na China. E esses amigos chegaram da China no sábado, ela jantou com eles. Essa e no mulher domingo é forte mesmo, né? eu peguei não tinha vacina, não tinha nada. 3 Covid eu peguei. Minha filha jantou com eles e segunda minha filha disse, mãe, tô com febre, não sei o que é, e saiu a história do Covid. 2020 isso? Em 19, na primeira semana ali. Aí eu já tinha jantado com a minha filha, tinha tomado o mesmo copo, tudo, já caí. Pegamos o Covid, então eu peguei na primeira semana, que não tinha nada, ninguém sabia o que fazer com o Covid ainda. Ali eu tive febre, o shopping fechado. Mas eu disse, eu não posso ficar aqui. Eu vi que não era uma coisa assim que, pela minha idade, eu tenho efizema pulmonar, consegui me organizar, tomei o tal do coquetel, aquele lá. E sobrevivi bem. Eu disse, eu vou para lá porque deve estar cheio de gente desesperada, sem saber o que fazer. Porque, como eu me senti também, como se tu pega uma onda no mar, né? A sensação era aquela, quando tu pega aquela super onda assim, que te dá aquele bolo, e a cabeça não sabe o que fazer. Só que eu sabia que eu tinha 4.000 pessoas que eu tinha que resolver. O que eu fiz? Fui para cá, fui para o pop. Chamei meu fiel escudeiro, Vanderlei, que trabalha comigo há 30 anos. Vanderlei, nós não vamos fechar a administração, nós vamos ficar aqui e vamos dar assim
um apoio para quem Insistência. aparecer, porque eu não sabia, naquelas alturas ali, tinha que ver. Ah, não deu outra. Aí, a pouco vinha gente chorando. Tem uns que me chamam, as pessoas mais antigas me chamam Dona Ilane. Dona Ilane, o que vamos fazer? Eu disse, calma. Daí comecei a pegar grupos, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer que isso aqui é a Fórmula 1. Fórmula 1, o cara que está em primeiro lugar tem que parar para abastecer, né? Trocar pneu. Então, mas ele não pode descer do carro. Se ele desce, terminou a corrida para ele, né? Ninguém vai parar. O shopping está fechado na frente, eu vou abrir os fundos para vocês entrarem e buscar mercadoria. Vão para a rua, vão para onde quiserem. Vão para casa, vendem de casa. Venda. Quem tiver rede social, que souber trabalhar nas redes, nos aplicativos, vende. Quem não quiser, quem não sabe fazer isso, vai para a calçada, está cheio. Tem mais de 1.000 pessoas. Aí foi bacana, porque teve um senhor que disse para mim, Dona Elaine, posso lhe falar? Eu disse o quê? Acho que eu tenho vergonha de ir para a calçada. E ele trabalhou a vida inteira na calçada. Um senhor que hoje tem quase 70 anos. Eu disse, tio Pedro, vergonha é o senhor chegar e esse shopping está quebrado, com gente forte que nem vocês. Bota seu pano na calçada e vai vender lá. Nós temos que pagar a luz dia 5, dia 30, que dia. Temos a luz para pagar, temos todos os empregados da limpeza que trabalharam, que precisam receber, e vocês têm que, no mínimo isso, esquece o aluguel. Mas esse dinheiro vocês têm que buscar. E foram. A gurizada que trabalha com aplicativo, nossa. Deslanchou. E aí eu abri o estacionamento de graça para eles, e eles entregavam, vendiam pelo aplicativo e entregavam. E ali nós salvamos um número muito grande de gente. Eles iam buscar mercadoria na loja e faziam a coisa. Aí eu tenho uma loja grande que começou com 4 metros quadrados lá, que é de conserto de celulares. E esse cara, assim, é uma pessoa que me ouviu muito, assim. Eu sempre dizia para ele, Roberto, aumenta a tua loja. Eu sempre falo para eles, aumentem. A gente cresce aumentando as fronteiras, né? Não é? Expandindo. Tem que se expandir. E eu tenho que crescer, tem que crescer. Então, bom, o Roberto, ele tem uma loja enorme lá em cima. Aí, com a pandemia, vem me entregar a loja. Aí eu te mando negativo. Não me traz esse problema, não quero devolução de loja. Eu quero que vocês... Não, mas não vai dar para pagar o aluguel. Ah, vai, esse aluguel vocês vão me pagar um dia. Não se... Quem sobreviver vai me pagar. Mas agora, esquece o aluguel, vai fazer. Aí, bote gente para trabalhar. Ele terminou a pandemia com 25 motoboys e ganhou dinheiro para abrir a Smart Play dentro de Iguatemi. E já está 1 ano dentro de Iguatemi, tenho certeza que é um cliente amado pela administração do Iguatemi, porque é uma família seríssima. Começou. E aqui no Pop, eles tinham outro nome, eles abriram Smart Play no Pop, lá no Iguatemi. Aí a Michele, que é o acelerador do Roberto, disse para mim, Dona Elaine, a senhora acha que a gente pode mudar a placa da loja? Que era em 9 Céu. Eu disse, sim, mas por quê? É que o pessoal que vai no Iguatemi, eles sempre falam que bom se tivesse uma loja dessas no centro de Porto Alegre. E já tinha 9 anos a loja no centro, mas ninguém entra no camelódromo, né? A pessoa que pensa camelódromo desmerece, né, a sua própria compra. A pessoa que diz o camelódromo, ela desmerece a sua própria compra, porque daí ela vai com aquele negócio que tu falasse, do falso, do ilegal, do não sei o quê, uma loja digna, maravilhosa. O Roberto faz seminários
com os profissionais, traz gente de São Paulo para ensinar. Então, a pandemia foi isso. Quem cresceu, quem trabalhou, cresceu. Quem ficou, né, com medo, que não foi lá nem para conversar, fechou. Perfeito. A gente está se caminhando pro final agora do programa, né? Quando tá ficando bom, enfim. Muito gostosa a conversa. Né? É, mas eu queria falar dessa conquista, né, do pop, né, que foi incluído no Pacto Global da ONU, né, uma das, acho que a maior iniciativa aí de sustentabilidade. Como é que foi para ti receber essa notícia aí dessa inclusão? E o trabalho, né, para chegar. Então, tudo isso que eu contei para vocês, não, nada foi em vão. Lembra que eu falei para vocês, eu entrei numa mina de diamantes. Eu enxerguei. Eu não entrei com preconceito, não entrei em nada. E daquele dia diamantes brutos a serem lapidados. Claro, mas é isso aí, por isso que o diamante é diamante, né? Tu tem que conhecer. Aí, o que acontece? Desde o dia que eu vi aquilo, eu pensei, isso aqui é um case mundial. Que desafio. É um desafio, mas é um case mundial. Então, o pop não entrou hoje, o pop entrou desde o primeiro dia daquela primeira história que eu contei, de mudar, de resgatar a autoestima. E eu cada vez mais, quanto maior a dificuldade, mais eu sentia que nós tinha que ser um modelo para o mundo. E agora, tudo bem, passou 12 anos, 13 anos, né? Aí eu pensei agora, né? Depois da pandemia, mudou a forma de venda das pessoas, né? Então, não adianta tu ficar sentado esperando, tu vai ter que ir para os aplicativos, nós temos que desenvolver outro tipo de atendimento com eles. Aí eu chamei uma pessoa especialista, né, para me ajudar tudo, e ela já me conhecia, lá da PUC, das palestras, tudo. E aí eu disse para ela, eu disse, sabe o quê? Isso aqui está caindo de maduro para mandar para a ONU. E ela me olhou e disse, vamos juntar o material. Vamos. Juntamos tudo. Dia 29 de julho, nós mandamos para a ONU. Todas, né, a pesquisa da vida da gente é feita assim, minuciosamente. Dia 20 de agosto, eu recebi o e-mail que nós fomos aceitos em 20 dias. Que legal. Porque não é uma história que foi montada da moda. Feito. Não é uma moda. O Pop Center é genuíno. Ele não é discurso. Entendeu? Então, é isso que tem que mudar. É cuidar daquela criança, a filha da empregada, que às vezes a pessoa para. A empregada, quantas pessoas tiram meia hora para falar com a sua empregada dentro de casa? Eu faço isso. Eu sei que tu pode mudar a vida. Eu tenho até a minha assistente dentro de casa, ela me diz, a minha filha, depois que eu vim aqui, mudou a vida dela, já é avó, guria. Então, esse cuidado que nós temos que ter, cada um pode fazer isso. Cada pessoa. 5 minutos pode mudar a vida de uma pessoa, né, de conversa. Eu acho que às vezes precisa um pouco mais, né? Mas que seja de manhã, termina o café, vai na cozinha, conversa, né? Dá um conselho. Eu dizia para o meu pai faleceu. Um dia eu disse para ele, pai, o senhor se sentia explorado, porque meu pai trabalhava muito. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Quando eu era pequenininha, que ele morava dentro da fábrica, assim, eu tocava uma campainha lá, ele chegava antes do Ronda, que tinha Ronda. E ele atravessava a fábrica, assim, correndo, ele era muito... E o pai disse para mim, explorado? Ele sabe qual era a minha pior hora? Era a hora de ir embora, porque eu deixava de estar perto dos doutores. Porque quando eu ia para casa, eu ia para uma pensão, que ali não saía nada. A única coisa boa que tinha na pensão, que quando eu trabalhava, quando eu estava no lado de gente mais que eu aprendi que uma concha de feijão me sustentava mais do que um bife. Então, o doutor, não sei o que lá, que era
na época, me ensinou, troque o teu bife por feijão. E eu trocava com os vendedores de remédio que iam lá. Então, tu veja como hoje as coisas são incutidas. O pop, a gente não copia nada. Nós vamos do nosso jeito, da história, da vida. Eu levo o meu exemplo de vida mais para dentro de casa, que nem eu digo, né? E então a ONU foi só juntar. E todas as dificuldades que nós tivemos foi fundamental para a gente entrar. Porque senão não teria esse case, né? Tudo foi diferente. Hoje a gente tem todas as crianças na escola que não tinha antes, valores. E eu fiquei feliz. Eu acho que parece, né, que eu cheguei onde eu cheguei, assim, não é onde eu cheguei, que eu cheguei aonde eu queria chegar, que eu sempre dizia que era na ONU. Mas eu tenho mais coisas que ontem eu revelei para a imprensa. Eu nunca falo do que eu penso em fazer. Eu só mostro depois de feito. Vocês podem ver a história. O Pop Center só. Agora mostramos as placas solares, né? Essas placas nem foram para a ONU ainda. Essas placas vão nos dar sustentabilidade de 2023. Só com a história que eu contei antes, né, e com o que eles pesquisaram nas redes sociais, foi suficiente. Perfeito. Das ODS. Sim, na verdade, tu está entregando um a mais, né? Sim, agora, né? Com as placas solares, vai ser um outro boom. Imagina assim, a gente não tá nessa vida... o tempo ele é muito curto, né? Se for comparar a idade do universo, na Terra, enfim, a gente é um lampejo, né? A nossa passagem por aqui, né? Então eu tava pensando com toda essa história, né? A Elaine para a posteridade, né? Enfim, nós para a posteridade, e pensando já na Cora, no Luca, o que eles vão pensar dessa mulher, né? Porque agora a gente já sabe a importância da Elaine, né? Mas para as próximas gerações, todo o trabalho que ela vem fazendo é realmente inspirador, né? Me arrepia só de saber um pouco mais aí da tua história e tivéssemos mais Elaines, né, pelo mundo, né? Todos são. Todos são. Ter iniciativa, né? Não é simplesmente... Ela poderia ser simplesmente uma pessoa que foi colocada no cargo, lá contratada para aquele cargo, e fazer uma gestão desumanizada, né? Mas não foi isso que ela fez algo eu trabalhei 25 anos com luxo, no interior. Saiu de uma coisa totalmente diferente. Né? Saiu do luxo para trabalhar com o lixo, do lixo fez um luxo. Luxo também, que, né? na verdade, é isso. É o popular, eu nunca considerei lixo, eu considerei luxo. Claro, luxo né? Desde o começo. Essa é a diferença. Então, hoje... Acho até que atende um público muito maior hoje, né? Do que quando era lá no luxo, né? Porque a classe A mais, enfim... Mas, Cássio, é mais eu vou falar uma coisa, né, para ti. O ser humano, com dinheiro ou sem dinheiro, ele é ser humano. Sim. Não interessa. Por isso, né? Viesse do pó, o pó voltará. Por quê? Porque no luxo, tu precisa 1000 vezes levantar as pessoas também. Uma loja, a gente que trabalhou... Eu trabalhei no balcão. Eu nunca fui de escritório, eu nunca tive... Eu não gosto de falar de números. Eu interessava... Era botar a venda, né? Mas, assim, o que nós tínhamos de certo, sempre na vida, que eu sempre vi, era a pessoa. Era a pessoa. Então, eu sempre fui aquela pessoa, assim, que tinha os segredos de alcova, que nem se diz, né? Dos meus clientes. As pessoas me contavam suas coisas mais íntimas. Eu fiquei 25 anos, eu nunca tive uma fofoca. Nunca na minha loja. Cada pessoa sempre foi uma pessoa. Eu sempre quis
cuidar de cada um, como cada um, e elevar as pessoas, porque levar luxo no interior é que nem... É difícil, Ah, com ainda mais certeza. aquelas gringos lá de Erechim, que ninguém quer gastar, mas aprenderam. Hoje está Legal. maravilhoso trabalhar lá. Então tá, pessoal, o programa fica por aqui, os líderes de sucesso. Elaine, muito obrigado por sua participação. Agradeço demais. A gente quer que você volte sempre. Muito obrigada, muito obrigada. Ainda É ficou um faltando a prazer. história do método Disney lá, né? Ficou bastante Ah, coisa, né? Tem muita sim, história, a gente né? tem. Não, mas tem. vamos trazer A de gente vai novo. trazer de Nós novo vamos, aí. vamos fazer mais. Vamos falar depois do museu, dos patrocinadores que nós vamos precisar ter para fazer o rooftop. Vai ter Que bastante. agora eu quero ver de verdade. Vai ter Quem é que vai pôr Pós- seu nome junto com a Vai ter gente lá na espaços ONU? instagramáveis lá. Sim, a gente Tem está muita coisa fazendo um por vir projeto ainda. maravilhoso. E agora é que vem de verdade, né? As pessoas que querem ajudar o planeta, que querem mudar, que venham ser nossos parceiros, mas dando o seu nome importante, não apelidos. Então tá, pessoal. Isso aí. Até logo. Obrigado, Cássio, meu host. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre importante estar aqui nesse espaço. É muito legal, né? A Fórmula crescendo cada vez mais. Obrigado. E dando... Na verdade, hoje a gente teve um pouquinho, né, do espaço da Elaine, né, na nossa vida, né? Então, agradecer mais uma vez. Foi uma história Prazer. linda e emocionante, assim, do início ao fim, né? Obrigado de verdade, de coração. Ai, que amor. Obrigada, queridos. Valeu. Tchau, pessoal.